Ô, Pablo, vamos entrar em um outro assunto também que me chamou bastante atenção, que é o uso de tela. Eu lembrei de um trecho bem bacana que você tem, que eu vou ler aqui, que você fala que a possibilidade de interagir socialmente à distância, atrelada ao uso em excesso de telas, pode estimular uma tendência para interação no ambiente digital sobre interações presenciais. E no final você complementa, lá depois de desenrolar. Se a necessidade é a mãe da inovação em comparação aos dias atuais, a falta de recurso de alguma maneira obrigava as crianças a interagirem mais entre si e com os objetos que tinham disponíveis, brincando mais com a própria capacidade de se movimentar, por exemplo, com objetos simples e principalmente usando a criatividade. Me impactou muito essa parte. É um viés, né? E a minha pergunta é, como é que está em relação à evolução isso, tá? Esses estímulos cognitivos, esses estímulos motores e a falta de muitos desses estímulos. Nós, como humanos, vamos conseguir evoluir e nos adaptar para o uso dessas telas? O que essa reflexão, na verdade, muda? Que mudança é essa? Nossa, tem muita coisa aqui para cobrir. Então, vamos tentar ir desamarrando esse emaranhado aí que você fez, tá? E já trazendo a visão evolutiva para isso. Existe uma ideia dentro da evolução que ela é mais contemporânea. Ela não vem lá da época de Darwin, junto com a teoria da seleção natural, ou então de Mendel, da hereditariedade. Ela é mais contemporânea, tá? Qual é essa ideia? Essa ideia não, ela é uma teoria já. É da plasticidade ontogenética. Então, nós evoluímos para desenvolver as características que a gente precisa para ter sucesso reprodutivo. Se fomos expostos a um ambiente familiar ao ancestral. Nossa. Então, quando você lê isso, eu até falo, cara, eu acho que a gente escolheu as palavras certas, porque a vontade de falar, de escrever é ser radical. É falar assim, cara, desgruda da tela, porque o humano não evoluiu, principalmente nos primeiros anos de vida, para uma interação abstrata só com o dedo e com os olhos, entendeu? Tipo, é basicamente isso. E você mexe num vespeiro. Porque se a plasticidade ontogenética diz que nós evoluímos não para ter as características que favorecem a nossa sobrevivência, mas para desenvolvê-las num ambiente familiar ou ancestral, quando você oferece isso para uma criança, e a gente pode chegar até no adulto, mas tudo bem, vamos ficar na criança. Quando você oferece isso para a criança, a gente não sabe o que vai dar de quiprocola na frente. Eu não quero, assim, pintar a tela como o maior mal do mundo e tal, mas o que a gente sabe sobre tela? Principalmente quando ela mexe nessa coisa da plasticidade ontogenética. A gente não tem tempo e a gente não tem nem desenho de estudo ainda feito, tá? Mas as evidências preliminares, e muitas delas de estudos observacionais, porque é isso que a gente tem no momento, elas não são muito animadoras, sobretudo para saúde mental, né? E para questões ligadas à aptidão física. E com alguns detalhes que eu destrincho bem ali no livro, super interessantes. E aí que eu acho que nesse livro eu tive mais maturidade para bater o pé. Qual é uma das coisas que eu bati o pé? Que eu acho que na carência de evidências conclusivas ou de estudos que ainda não têm qualidade suficiente para a gente fazer uma afirmação, muitas vezes causal. Causalidade é um bicho de 7 cabeças, mas assim, de você diminuir a incerteza sobre esse tipo de coisa, vale, na minha opinião, usar um racional evolutivo para modificar a tua probabilidade pré-teste. Então, e uma coisa que eu trago de diferente, eu acho, tá? Pelo menos eu nunca li nenhum outro autor que traz isso desse jeito que eu trouxe nessa edição, é como acrescentar um pouco de uma plausibilidade biológica, que é uma das coisas que altera a probabilidade pré-teste quando você vai ler um artigo, mas uma plausibilidade biológica apoiada em raciocínio evolutivo. Então, apoiado num raciocínio evolutivo, humanos são bichos que são os mais ativos entre os seus grupos de primatas e precisam se movimentar para sobreviver. Nós somos... Outra coisa que não tinha também na primeira edição, que eu defendo bastante esse ponto aqui nessa segunda. Nós somos os mais ativos entre o nosso grupo de primatas. Sabia disso. Entre os hominídeos, né? Então isso favorece ainda mais, é mais uma premissa que favorece o argumento que humanos precisam de movimento para ter saúde. Então, dentro do nosso grupo de primatas, nós somos os mais ativos. Portanto, a gente pode supor que se movimentar é importante para o humano. Quando que a gente aprende a se movimentar, pessoal? Aí é só abrir um livro de desenvolvimento motor. É na infância. Principalmente as habilidades motoras fundamentais que vão ser base para todas as outras habilidades que a gente vai desenvolver. Mesmo que você seja um atleta, por exemplo. Mas se você for uma pessoa que não é atleta, tudo que você vai fazer na tua vida, você meio que aprendeu nessa primeira fase da sua infância. Então é uma base de movimento muito grande.
É plausível, portanto, supor que se você entregar um instrumento para essa criança no qual ela não se movimente, então nesse ponto eu bati o pé. É importante brincadeira física. E até trouxe outras pessoas que corroboram para isso, inclusive a Sociedade Brasileira de Pediatria, em 2018, lançou um baita no manual, que eu achei incrível. Uma das referências que eu usei até, inclusive, foi essas, mas vários outros estudos observacionais também, e alguns ensaios clínicos e tal, para defender um pouco desse ponto, tá?